A gente basicamente, que a gente vai tratar hoje, é a partezinha mais inicial ali do direito, da teoria geral da pena, né? E basicamente eu começo aqui com uma historinha mesmo, sabe? Para introduzir a questão da matéria. Essa historinha basicamente é de como funciona, como foi no decorrer da história a pena. Só fui ver se estava gravando aqui. Mas basicamente, imagina que iniciou-se esse conceito de pena que a gente tem através de uma vingança privada. Como que funcionava isso? Bem antigamente, lá no século X, até antes disso, basicamente as pessoas utilizavam como pena a questão da própria vingança. Então imagina que o Gabriel aí ele chegou em casa aqui e riscou o meu carro. Cara, a partir do momento que o Gabriel riscou o meu carro, naquela época não tinha justiça, não tinha poder judiciário. Era eu mesmo com as próprias mãos que ia lá e me vingava. Era olho por olho, dente por dente. Então, a vingança, a pena, na verdade, ela era exercida através da vingança e normalmente era feita pelos familiares ou pela própria vítima, né? No caso, por exemplo, se uma determinada pessoa matasse a pessoa X, os familiares dela que iam atrás dessa vingança. E aí esse é o primeiro momento da história que a gente começa a pensar nesse conceito de pena. O segundo momento é a vingança divina. Eles são quase que no mesmo tempo histórico, muito próximos um do outro, mas a vingança divina basicamente era uma vingança exercida pelos líderes religiosos e etc. Essas pessoas que tinham o poder de punir na mão. Então, digamos assim, que uma determinada pessoa não seguiu os dogmas religiosos, por exemplo, vinha lá, seja o padre, seja o papa, seja o próprio faraó, ele ia lá e impunha na pessoa uma pena, entendeu? E nesse determinado momento da história, a pena central era a pena de morte. Então, qualquer coisa dava pena de morte, entendeu? A pessoa desrespeitou um ídolo do Egito, por exemplo, o faraó ia lá e colocava sobre ela uma pena de morte. A pena não era da maneira que a gente vê hoje, a pessoa ficar presa numa determinada cela por um determinado tempo, não. Antigamente o povo era muito vida louca. Qualquer coisa, pena de morte. Qualquer coisa era açoite. E aí vem um terceiro momento da história, um momento que a gente já começa a se aproximar mais do contexto de pena que a gente tem por hoje, que é a vingança pública. Nesse momento, o poder punitivo, que é esse ius puniendi, ele começa a passar para a mão do Estado, não fica sobre a mão de determinadas pessoas, ou sobre a vítima, ou sobre seus familiares. Por quê? Porque vocês já tiveram filosofia do direito, né? Dentro da filosofia do direito, vocês aprenderam os contratualistas? Vocês lembram disso aí? Ah, o Rousseau, o Locke, o Thomas Hobbes. Vocês tiveram essa matéria? Escreve no chat. Infelizmente tivemos. Que isso, Maria Clara? Uma matéria maravilhosa dessa, com classir ainda. É só para alegrar cada vez mais a nossa vida, né? Então, os contratualistas, dentre eles principalmente o Thomas Hobbes, ele escreveu um livro chamado O Leviatã. Dentro desse livro, ele começou a dizer, num determinado momento, que as vinganças exercidas pelas pessoas ou por pessoas ligadas à religião, elas eram extremamente desproporcionais. E realmente, quando o poder de punir fica na nossa mão, é muito desproporcional as coisas. Então imagina, naquele mesmo exemplo, o Gabriel veio aqui em casa e riscou o meu carro. Cara, o Gabriel riscou o meu carro, eu vou dar 2 tiros nele, entendeu? Minha vingança é matar o Gabriel. Então a gente percebia que era totalmente desproporcional. O Gabriel, no máximo que ele cometeu, sei lá, um crime de dano do artigo 68, e eu vou tentar matar ele. O bem jurídico vida é o bem jurídico mais importante, muito mais importante do que um patrimônio. Então a gente começou a perceber, num determinado momento da história, que o poder punitivo ficar na mão das pessoas exclusivamente ia começar a dar ruim, que as pessoas eram muito desproporcionais nas punições. Né? A pessoa fazia uma determinada conduta e a punição era totalmente desproporcional daquela conduta que a pessoa tinha realizado. Então, nesse determinado momento histórico, a gente começa a observar que a gente precisa fazer um contrato social, toda a sociedade precisa fazer um contrato e entregar determinados poderes e liberdades que elas tinham para o Estado. E aí a gente entrega, dentre elas, o poder de punir.
Então, toda vez que a gente fala sobre uma punição, essa punição normalmente advém do Estado, né? Tanto que existe um crime, eu acho, vou chutar o artigo, mas eu acho que é 315 do Código Penal, se alguém puder olhar depois para mim. O nome do crime é o exercício arbitrário das próprias razões, que basicamente é fazer justiça com a própria mão. Mesmo que a sua pretensão seja legítima, hoje é uma conduta criminosa você querer fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque a gente entregou justamente para o Estado, para que o Estado, através de um processo, do devido processo legal, de uma ampla defesa, do contraditório, de todos aqueles princípios que a gente já aprendeu ou ainda vai aprender, para que o Estado, ao final, dê uma sentença condenando aquela pessoa e que esse poder punitivo não esteja nas nossas mãos mais. E aí vem o último período, que é o período que basicamente a gente vive hoje, que é o período humanitário da pena. O que, que significa isso? A gente começa a observar, num determinado momento da história, que após o cristianismo, principalmente, a gente começou a tomar uma decisão de humanizar mais as coisas. Dentre elas, principalmente a pena. E aí, antigamente, cara, basicamente, a prisão que a gente conhece hoje era um instrumento processual. Tanto que eu escrevi aqui, ó. Por que um instrumento processual? O que é um instrumento processual? Processo, todo mundo sabe que é um número de atos que a própria lei coloca, atos devidamente colocados pela lei, para que ao final você consiga ter uma sentença, por exemplo, no processo penal, ao final vai ter uma sentença condenatória ou absolutória para aquela pessoa. E instrumento processual é alguma coisa que ajuda no decorrer do processo. Nesse caso, antigamente as pessoas só ficavam presas para esperar a sentença final. Então, por exemplo, eu fiz alguma cagada na época. Opa, até derrubei meu celular aqui. Por exemplo, eu fiz uma cagada antigamente. E aí eu roubei, sei lá, a casa de uma determinada pessoa. Quando eu roubei essa casa da pessoa, eu fui pego. E começou o rei lá naquela época começa a decidir qual que vai ser a minha punição. Normalmente a punição era de morte ou de açoite, né? A pessoa tomar chibatadas e etc, ser apedrejada e etc. E aí, no decorrer que eu esperava essa decisão do rei, eu ficava preso. A prisão era somente esse instrumento processual, de esperar até a sentença ou a decisão do rei. Enquanto isso, eu ficava preso, mas a punição final nunca era de prisão, era sempre de açoite, era sempre de morte, etc. Mas num determinado período da história, esse período humanitário da pena, a gente começa a observar como que era o direito canônico. O direito canônico é o direito lá da Igreja Católica e etc. E começamos a observar que quando os monges, principalmente, eles cometiam alguma coisa errada, um pecado, eles mesmos se recolhiam nos seus quartos, que era tipo umas celas, e quando eles se recolhiam nas celas deles, eles ficavam lá até ter o arrependimento divino, até eles conseguirem é, a expiação dos seus pecados, entendeu? Eles conseguiriam o perdão dos seus pecados. E o Estado começou a observar isso. E aí a gente começa a aplicar a pena de prisão, que é justamente você deixar uma pessoa reclusa por um determinado período de tempo, e ela ficando reclusa, ela vai repensar os seus atos até que um determinado momento ela buscaria em tese, né, esse arrependimento dela, ela ia querer ser uma pessoa melhor, posteriormente que saísse do cárcere. Né? Esse é o último período histórico da pena. Eu acho interessante falar esses períodos para que você realmente entenda, numa visão geral, o conceito de pena que a gente tem hoje. Dentro, pena, galera, na verdade, ela não é uma coisa geral, ela na verdade é uma coisa específica das sanções penais. Né? As sanções penais é o gênero, do qual pena é a espécie. Né? Sanções penais são todas aquelas sanções colocadas pela lei penal. E nós temos, basicamente, no direito brasileiro, dois tipos. É o sistema que a gente chama, é o sistema vicariante que a doutrina coloca. Que é o sistema que tem esse binômio. Seja as penas privativas de liberdade, restritivas de direito e multa, ou as medidas de segurança. Qual que é a diferença das duas? As penas são aplicáveis às pessoas imputáveis e as medidas de segurança são aquelas pessoas inimputáveis. Então imagina que uma determinada pessoa cometeu um crime e ela naquele momento estava louca, insana e etc. Sendo comprovado esse estado mental dela, vai ser aplicado uma medida de segurança, que pode ser ou tratamento ambulatorial
ou ela pode ser internada compulsoriamente. Eu já peguei um júri que aplicaram uma medida de segurança, mas literalmente o cara era muito doido, velho. Eu lembro que eu fui conversar com ele um pouco antes, e cara, quando eu fui conversar com ele, velho, antes do júri eu cheguei, lá atrás do júri, vocês já foram no júri já, antes de tudo, só pra perguntar, né? Não sei se todo mundo já foi. Mas o júri é aberto, você pode ir lá. Tem sessões, eu acho que de segunda a quinta, se eu não me engano. E um determinado dia eu fui fazer um júri com a professora. E aí a gente foi defender esse cara. Lá atrás do júri tem tipo uma cela. Ele tava preso lá, eu fui conversar com ele antes do júri, etc. Cara, tipo assim, visivelmente ele era muito doido, sabe? Ele começava a falar umas coisas desconexas, você ficava, caramba, que loucura é essa? O que que esse cara tá falando, sabe? E foi aplicada a ele, no final do júri, uma medida de segurança, que era um tratamento ambulatorial. Ele tinha que ir no CAPS, acho que uma vez por mês, etc. E ele estava no júri porque ele tentou matar, supostamente, uma menina que ele antigamente namorava ela e etc. Deixa eu só ver aqui que teve uma perguntinha no chat. Angelita, no caso, isso só para problema mental, né? Não conta como uso de drogas, não. Aqui é problema mental mesmo, entendeu? Se a pessoa usou tanta droga que ela ficou problemática mentalmente, aí beleza, até poderia caber. Mas se a pessoa, antes de cometer o crime, usou bastante droga e cometeu aquele crime depois, não se aplica pra ela, entendeu? É a mesma coisa de embriaguez pré-ordenado. Não sei se vocês já viram. No caso, a pessoa toma bebida pra cometer o crime, entendeu? A pessoa às vezes não tem coragem sozinha de cometer o crime, ela vai lá, toma muita bebida pra cometer aquele delito. Também não entra medida de segurança, porque ela vai ter uma pena mesmo, provavelmente uma pena privativa de liberdade, né? Provavelmente ela vai ser presa, de fato. De sanções penais que vocês entenderam aqui, penas, medidas de segurança, alguma dúvida? Isso aqui é bem tranquilo, bem conceitual. Provavelmente na prova de vocês, se for cair, é pouquíssimas coisas. Segundo ponto, galera, é sobre os princípios da pena e as finalidades. Basicamente, quando a gente fala de pena, na verdade, basicamente, quando a gente fala de quase tudo do direito, tem princípios, né? Princípios são aquelas verdades assim universais que todo mundo conhece, ninguém contesta e etc. Porque são realmente direitos basilares, fundamentais. E dentro dos princípios, o primeiro que nós temos é o da individualização das penas. O que, que significa isso? Eu gostava muito, tinha um professor meu, eu não lembro se foi o Ricardo que falou isso ou se foi um outro professor, mas tinha um professor que ele dizia: existe uma pena específica para cada pessoa que comete um crime. Então, por exemplo, lembra aquele caso daquela Suzanne von Richthofen, né? Teve, acho que no caso dela era ela e os irmãos Cravinhos, se eu não me engano. Era o Daniel e o outro irmão, eu esqueci o nome. Mas basicamente os três cometeram o mesmo crime, que foi ter matado os pais da Suzanne von Richthofen. Só que cada um deles tiveram uma pena específica. Por quê? Porque o princípio da individualização da pena, ele preconiza justamente isso, que cada pessoa receba a sua pena específica. Então, por exemplo, a Suzane, ela era uma figura central de tudo aquilo. Sem ela, provavelmente aquele crime não existiria, entendeu? Por isso, ela teve uma pena maior. Aí os irmãos Cravinhos, um dos irmãos teve uma função maior na morte dos pais, ele que chamou o outro irmão. Então ele teria que ter uma pena maior do que o outro irmão que tinha uma figura um pouquinho mais acessória, que ele estava ali só para ajudar mesmo no cometimento do crime, etc. Então, quando a gente fala sobre pena, mesmo que três pessoas tenham cometido o mesmo crime conjuntamente, cada uma delas provavelmente vai ter uma pena diferente. Por quê? Porque dentro do sistema que a gente adota, a gente olha as circunstâncias de cada um no caso concreto, a gente olha as características de personalidade do agente, etc. Todo o envolvimento dele social, para que ele tenha uma pena especificamente para ele, individualizada. O outro princípio é sobre a vedação das penas cruéis. A própria Constituição traz, dizendo que há penas que são extremamente cruéis, como, por exemplo, trabalho forçado. A Constituição também traz que a prisão perpétua não pode no Brasil, que a pena de morte também, em regra, não pode, né? Tem uma exceçãozinha que é nos crimes
Quando a gente fala em contexto de guerra, as pessoas, por exemplo, fez uma deserdação, a pessoa foi lá e desistiu de ficar no exército durante uma guerra no Brasil, ela pode ter uma pena de morte, que é o fuzilamento aqui no Brasil. Mas, em regra, a Constituição brasileira veda esses tipos de penas cruéis. Então, por exemplo, o trabalho forçado não pode no Brasil. Então, mesmo que a gente vai ver que os presos trabalham dentro da prisão, isso não é forçado. Eles que querem trabalhar, porque vão conseguir uma quantia de dinheiro, porque vão receber provavelmente um salário, vão ter remido os dias de pena deles, né? Que no caso é cada 3 dias, se eu não me engano, que você trabalha, você tira um dia de pena e etc. Então tem alguns benefícios para eles para justamente burlar essa vedação penal. Burlar não, para justamente desviar dessa vedação penal de uma pena cruel. O terceiro ponto é da legalidade. Só existem as penas que estão previstas em lei. Se não está previsto em lei, aquilo não pode ser considerado pena. Então, como que a gente sabe que a pena privativa de liberdade realmente é uma pena adotada pelo Brasil? Porque está lá no artigo 32 do Código Penal, entendeu? Então, o princípio da legalidade basicamente é isso, bem tranquilo, né? A gente já viu ele diversas outras vezes no direito penal. Proporcionalidade, o que, que significa isso? Significa dizer que a pena ela tem que ser proporcional à conduta do agente. Então, digamos que no mesmo contexto, o Gabriel mata uma pessoa e eu pratiquei uma lesão corporal. Você acha justo eu que pratiquei uma lesão corporal ter uma pena de 20 anos e o Gabriel que matou uma pessoa ter uma pena de 5 anos? Não é proporcional. A gente tem que ter essa proporcionalidade entre o ato que a pessoa cometeu e a pena que vai ser imposta a ela. Então, esse é o princípio da proporcionalidade. Você também não pode colocar uma pena absurda para uma determinada pessoa, não. Você tem que colocar a pena nos limites que a própria lei coloca. Vedação do bis in idem. Cara, essa aqui a gente vai usar muito na monitoria presencial. Por quê? Porque tem alguns crimes que dentro deles já tem algumas elementares do crime que elas já abrangem algumas coisas que podem estar tanto em causas de aumento ou diminuição, tanto na questão das agravantes e atenuantes. Então imagina aqui, vou dar um exemplo para traduzir tudo isso. Tem um crime que é de infanticídio. Infanticídio é um crime próprio, só a mãe pode cometer esse crime. Uma mãe sob a influência do estado puerperal. O estado puerperal é como se fosse aquele período de resguardo lá que a mãe tem. Durante aquele período, o filho já fora do útero, né, porque se estiver dentro do útero é aborto, então fora do útero, a mãe decide matar o filho. Se ela matou aquela criança, ela está dentro do crime de infanticídio. E aí, quando você vai aplicar lá no Código Penal a questão do infanticídio, você vai ver que pode ter no Código Penal também algumas causas de aumento ou agravantes que aumentam a pena em um determinado momento se uma pessoa comete o crime contra descendentes, por exemplo. Então, descendentes, no caso, o filho dela. Só que você entende que a gente está punindo 2 vezes aquela mulher pelo mesmo fato, né? Porque dentro do crime de infanticídio já tem essa elementar de que tem que ser o filho daquela mulher. Se não for o filho daquela mulher, é outro crime, provavelmente homicídio. Agora, se é o filho, é a figura do infanticídio. A gente não vai poder aumentar a pena na hora da dosimetria com base em que ela matou algum descendente, etc., porque isso a gente já contou lá na elementar do crime. Isso aqui vai ficar muito mais claro para vocês na dosimetria, quando a gente for falar especificamente sobre essas 3 fases de fixação da pena. Alguma dúvida sobre os princípios? Está de boa, tranquilo, suave, tudo certinho, de boa? Escrevam aí que eu quero saber também que gente, hoje tá quente pra caramba, hein? De boa, tranquilo então. Bom, a finalidade da pena, a doutrina coloca que há 3 finalidades da pena, né? A primeira delas é uma finalidade retributiva. O que, que significa isso? É realmente o que o próprio nome diz, retribuir. Ou seja, uma pessoa que cometeu uma determinada conduta, ela tem que receber do Estado uma determinada pena. Então, por exemplo, quando você pega lá o Código Penal, está escrito, no artigo 121, matar alguém. E embaixo já tem a retribuição daquela conduta. Então, se você matar alguém, a pena, que vai vir embaixo, é de 6 a 20 anos de reclusão. Entendeu? É a finalidade retributiva
aqui da pena. Segundo ponto, a finalidade preventiva. Aqui, basicamente, é prevenir a sociedade de fazer aquelas condutas. Então, digamos que se eu sou um bandido, eu quero roubar uma determinada pessoa. Eu penso duas vezes. Por quê? Porque, cara, se eu roubar e eu for preso, putz, deu ruim pra mim, cara. Entendeu? Então tem essa finalidade preventiva que é justamente na cognição, tanto do agente como da sociedade. Então a sociedade se sente mais segura de pensar, ó, as pessoas que cometem determinadas condutas, elas podem ser presas. E também o agente pensa duas vezes antes de fazer, porque ele diz, cara, se eu fizer pode dar ruim e eu ficar preso. E eu perder anos da minha vida. Isso não é legal. E a terceira finalidade é reeducativa, que é uma finalidade que o Brasil vem adotando cada vez mais, no sentido de que a prisão ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo que ao final dessa prisão aquela pessoa retorne para a sociedade e a gente quer que essa pessoa retorne de maneira melhor. Porque imagina, se a gente não tem prisão perpétua, todas as pessoas que foram presas, em tese, em um determinado momento, vão voltar à sociedade. E a gente quer que elas voltem melhores ou piores? A gente quer que ela volte de maneira melhor. Então é justamente essa finalidade. Que dentro da pena a gente venha reeducar aquela pessoa para que a pessoa volte a viver em harmonia com a sociedade. Ah, Bruno, essas finalidades às vezes parecem ser um pouco longe da prática, às vezes sim, né? A teoria às vezes é muito bonita e em muitos momentos a gente tem muitos problemas na prática. Mas realmente o que vai cair na sua prova provavelmente vai ser essa questão mais teórica e etc. Alguma dúvida quanto a esses dois assuntos? Tranquilo? Vou tomar uma aguinha só. De boa, tudo certo? Bom, gente, enquanto isso eu vou passar para outro assunto. E sempre que vocês tiverem dúvida, pode mandar no chat, que eu tô com o celular aqui, então provavelmente eu consigo ver também as dúvidas. E eu respondo assim que possível já, tá? Penas permitidas no Brasil. Aqui sim a gente começa a entrar num conteúdo mais prático. Aqui sim a gente já começa a entrar em conteúdos que provavelmente vão cair na tua prova. Eu ia separar hoje algumas questões, eu tinha até falado com alguns alunos no privado, o Gabriel também e outros, no sentido de que eu ia separar questões, etc. Acabou que na correria eu não consegui separar questões, muitas questões. Então o que, que eu vou fazer? Para a monitoria presencial ou para uma outra monitoria que vocês quiserem que a gente faça antes, eu trago bastante questões, só que eu vou tentar falar com os professores. Né? A Andrea já se posicionou no sentido de que fosse passar questões para mim. E depois eu vou tentar falar com o Chaya, com o Érico, com o Paulo e etc. Para tentar buscar algumas questões deles. Tem alguns professores que, dentre as questões, contemplam uma na prova. Né? Então pode ser que isso seja bom para todos vocês, etc. E aí a gente treina certinho questões que têm grande chance de cair na prova de vocês ou que já caíram em provas anteriores daqueles professores. E também, como sempre, né, eu vou tentar, na verdade, eu acho que eu vou até conseguir já algumas provas antigas, né? Vou tentar pegar algumas provas antigas dos professores para você pelo menos se adaptar mais ou menos ao que eles podem perguntar e etc. Lógico, tem professores que sempre inovam as provas, mas ainda assim é bom que você sabe mais ou menos o estilo daquele professor, de como que ele pode questionar esse determinado assunto, né? Bom, as penas permitidas no Brasil são basicamente essas três: privativa de liberdade, restritiva de direitos e a de multa. A gente vai falar agora da primeira delas. Para a gente falar da pena privativa de liberdade, eu acho mais interessante. Eu acho mais interessante. Antes eu explicar para vocês o que são os regimes de pena. Por quê? Porque a pena privativa de liberdade ela é separada em regimes. O primeiro dos regimes é o regime fechado. O que muda em cada um dos regimes? Primeiro, lembra que eu falei que no Brasil a gente adota basicamente uma teoria de que aos poucos a gente tem que ir reeducando a pessoa e etc. E no Brasil a gente entende que é interessante no sistema de cumprimento de pena que cada vez mais a gente vá colocando a pessoa um pouquinho em liberdade. Por quê? Para que quando ela volte de fato para a sociedade,
ela já esteja um pouquinho acostumada com a liberdade, etc. né? E esse sistema que o Brasil adotou é basicamente o de regimes de cumprimento de pena. O primeiro deles é o regime fechado, né? O regime de cumprimento progressivo de pena. Temos o regime fechado, e o regime fechado é aquele que a gente conhece tradicionalmente. Quando você assiste lá aquele seriado dos Estados Unidos, que a pessoa foi presa e etc., e ela vai para aquela cadeia de segurança máxima, de segurança média, tudo fechado, né? O presídio federal daqui, se eu não me engano, o preso fica 22 horas realmente dentro da cela e 1 a 2 horas tomando banho de sol no dia. Então, boa parte do dia ele fica só na cela. E no presídio federal temos muitas celas individualizadas. Então, celas que só tem realmente uma pessoa ali e aquela pessoa fica sozinha 22 horas e nas outras 2 horas ela sai para tomar um banho de sol, né, e o banho de sol é separado em grupos e etc. Basicamente, o regime fechado, o que muda dele para o semiaberto e para o aberto é o local de cumprimento de pena. E a gente vai ver que cada local dá uma liberdade um pouquinho maior para a gente. O regime fechado, a liberdade é pouquíssima. A liberdade é, é mínima, quase. Né? A pessoa vai ficar presa realmente num estabelecimento de segurança máxima ou média. E eu trouxe o exemplo aqui da Gameleira. O presídio da Gameleira 1, ele é um presídio de segurança máxima, aqui dentro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não sei se vocês já visitaram, talvez que durante a faculdade vocês vão visitar. É bastante interessante para vocês verem como que é o direito penal na prática, para ver como que é uma cela e etc, que é um negócio meio bizarro, muito bizarro na verdade. O regime semiaberto ele é um pouquinho mais tranquilo. O cara fica preso lá dentro de uma colônia agrícola, industrial ou um estabelecimento similar. Aqui em Campo Grande a gente tem o Centro Penal Agroindustrial da Gameleira também. E esse aqui, galera, eu fui visitar lá uma vez e cara, é muito bizarro, tá? Aqui em Campo Grande, esse Centro Penal Agrícola Industrial, ele é uma referência para todo o país. Né? A gente fala de um centro penal do qual ele é autossustentável. Então, os próprios presos trabalham, eles fazem, cara, eu não lembro a quantidade, mas acho que é uns 3, 4 mil pães por dia. Eles doam aqueles pães, eles fazem salgado, eles é o local do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, que mais vende aquele picolé da Dali, pra você ter noção. Né? O pessoal trabalha lá dentro. Alguns trabalham intramuros, que é dentro do centro penal, e outros trabalham extramuros. Então tem uns que trabalham em supermercados e etc. E mesmo no regime semiaberto, aqui a liberdade é um pouquinho maior. Você vê que a pessoa já pode trabalhar, você vê que a pessoa já tem um pouquinho de liberdade a mais, ela consegue, em determinados momentos, andar dentro do próprio centro penal, né? E é bastante seguro, é bastante interessante. Eu acho que em um determinado momento vocês vão visitar lá. Lá dentro tem, eles confeccionam bolas de futebol, eles arrumam carrinhos de supermercado, sabe aqueles carrinhos de supermercado? Eles arrumam lá dentro, etc. É muito bem organizado a gameleira do semiaberto daqui de Campo Grande. É bastante interessante, é bem limpinho e etc. Assim, tirando as celas, né? As celas já são um pouco estranho e às vezes o diretor do presídio ele deixa a gente visitar as celas, ver tudo como realmente é. Eu acho que vocês vão ter essa oportunidade durante a graduação. Mas o que diferencia basicamente o semiaberto para o fechado é que o fechado realmente a pessoa fica muito tempo fechada. E o semiaberto não. Em determinados momentos essa pessoa consegue sair, consegue trabalhar. Lá dentro é um pouco mais flexibilizado a liberdade daquela pessoa. Por último é o regime aberto. E o regime aberto, esse a pessoa fica realmente fora a maior parte do tempo. A pessoa trabalha de manhã, de tarde, está trabalhando normalmente, e somente à noite que ela volta para casa de albergado. Aqui tem em Campo Grande a casa de albergado, que a pessoa volta somente para dormir. Ela fica recolhida mais no período noturno mesmo, no horário de dormir, etc. Dos regimes, a diferença singela é essa. Regime fechado, semiaberto e aberto. Deu para entender isso? Alguma dúvida? Vocês querem algum outro exemplo, etc. Trouxe as fotinhas aqui. Não sei se do celular é bom ver essas fotos,
mas basicamente são os três é, tipos de presídio, digamos assim, né, que temos aqui em Campo Grande, cada um num regime específico. Alguma dúvida? Tudo certo? Tomar uma aguinha aqui. De boa? Tudo certinho, então? Tranquilo. Essa parte é bem tranquilo, bem introdutória. Oi, Isabela, o que que você... Isabela mandou Bruno, oi. Deixa eu esperar ela escrever aqui. Cara, vocês tinham que visitar, hein? Acho que tem alguns professores que levam vocês pra visitar. Lógico, o regime fechado é um pouco mais chato, né? Os casos em que o regime aberto é cumprido em casa é de acordo com a lotação da casa de albergado. Então, Isabela, é assim, às vezes, quando a casa de albergado está muito cheia e etc, pode ser que o próprio juiz defina, o próprio juiz ele dá uma decisão judicial, o juiz da execução penal, ele dá uma decisão judicial dizendo que aquela pessoa pode cumprir em casa e às vezes com tornozeleira eletrônica, entendeu? Então ele deixa a pessoa literalmente livre, né? A pessoa vai ficar fora o tempo inteiro, mas ou com tornozeleira eletrônica ou recolhendo à noite em casa. Então seria a casa dela a casa de albergado, entendeu? Então em vez dela ir para a casa de albergado, ela vai para a casa dela e recolhe à noite, etc. E tudo isso contabiliza como cumprimento de pena, entendeu? Então mesmo que ela esteja em casa, etc, pode acontecer dela estar cumprindo um regime aberto. Aqui em Campo Grande eu acho difícil, eu acho que as casas de albergado normalmente têm espaço. Mas quando a gente pensa em outras, né, grandes cidades e etc, pode muito acontecer isso. Sabe? O que eu vejo bastante é tornozeleira eletrônica. O juiz, em vez da pessoa cumprir na casa de albergado, ele vai lá e coloca uma tornozeleira eletrônica para que a pessoa ela venha cumprir fora, né, fora da casa de albergado, não necessitando indo lá na casa de albergado e etc. Basicamente é isso. Alguma dúvida? Mais? Beleza? Obrigado. Execução penal é legal de trabalhar também, só que tem que saber um pouco da lei de execuções penais, que é um pouquinho chatinha em alguns pontos, porque é uma lei muito antiga. É uma lei bastante antiga. A gente vai até falar um pouquinho sobre ela aqui num determinado momento. Bom, as penas privativas de liberdade, que estão lá no artigo 33 ao 42 do Código Penal, elas se separam em três grandes tipos. O primeiro é o de reclusão. Reclusão, basicamente, significa que o regime inicial da pena ele pode ser ou no regime fechado, ou no regime semiaberto, ou no regime aberto. O que, que define, Bruno, se vai ser o início do cumprimento de pena no regime fechado, no aberto ou no semiaberto? O que define mais são dois critérios. Primeiro, a quantidade de pena que aquela pessoa teve, e o segundo, se ela é reincidente. Então, assim, se a pessoa não é reincidente, mas teve uma pena maior, superior do que 8 anos, aí muito provavelmente o regime que vai ser fixado é o regime fechado. Então ela vai começar presa mesmo lá, num presídio de segurança máxima ou média. O segundo ponto pode acontecer daquela pessoa ter sido presa, ela não é reincidente e ela pegou uma pena superior a 4 anos, mas que não excedeu a 8. Então, digamos que ela teve uma pena ali de 6 anos. Ela provavelmente vai começar no regime semiaberto. Né? Então, ela vai lá para a colônia agrícola industrial, vai tentar trabalhar lá dentro para remir os dias de pena e etc. E as pessoas que não são reincidentes também, mas que têm uma pena até 4 anos, ela pode iniciar já no regime aberto. Então, digamos que eu tive uma pena de 2 anos, eu posso já iniciar no regime aberto, até porque eu não sou reincidente, etc. Tá? Por isso, galera, que essa questão da reincidência é um valor no direito penal muito caro. Né? Reincidente basicamente é aquela pessoa que cometeu um crime, aquele crime foi julgado já, transitado em julgado, e ela, dentro de 5 anos, vai lá e comete outro crime, de novo. Aí a reincidência ela causa muitos prejuízos para o acusado, dentre eles o início da fixação do cumprimento de pena ser o mais gravoso. Normalmente já começa no regime fechado, cara. Entendeu?
porque ele é reincidente, etc. A gente vê ó, que na lei, deixa eu ver se eu consigo trocar aqui o compartilhamento de tela para vocês verem melhor aqui. A gente vê ó, que no Código Penal, por exemplo, quando a gente abre um determinado crime, aqui embaixo está escrita a pena. Você vê que nesses crimes mais graves está reclusão. Então aqui, ó, por exemplo, homicídio, o crime mais grave que a gente tem, pena de reclusão. Por quê? Porque a reclusão ela dá justamente essa possibilidade da pessoa iniciar já o cumprimento de pena no regime fechado. E normalmente as pessoas presas no homicídio elas tendem a ir direto para o regime fechado, porque a pena já é muito alta, né? Você está vendo que é de 6 a 20 e é difícil normalmente. Não é difícil, mas normalmente não pega 6, né? Pega sempre um pouquinho mais, então pode acontecer dela já começar no regime fechado. A detenção é diferente. A gente vai ver ó, que tem crimes que, em vez de estar escrito reclusão aqui, você vai lá no artigo 156, por exemplo, que é o furto de coisa comum, está escrito detenção. Então, eu cometi esse crime, o regime inicial de fixação de pena, ele vai ser ou o regime semiaberto ou aberto. Então, no momento que o juiz vai lá, fixou a pena, e ele colocou, eu fui condenado em um crime que a pena é de detenção, o juiz não pode escolher o regime fechado. Ou ele vai escolher o semiaberto ou o aberto na fixação de pena. Pode acontecer que posteriormente a pessoa venha regredir para o regime fechado, mas isso é outra coisa. Vou explicar direitinho para você entender. Vamos dizer que eu cometi o furto de coisa comum. O juiz foi lá, aplicou minha pena. Digamos que a pena aqui ó, é de 2 anos, ele aplicou no máximo 2 anos. Só que eu sou reincidente. O juiz não vai conseguir me colocar no regime aberto, ele me coloca lá já no semiaberto. Eu iniciei o cumprimento de pena no semiaberto. Pode ser que lá dentro do presídio eu cometa uma falta grave. O que é isso? Por exemplo, dentro do presídio eu fui pego utilizando o celular. Tá utilizando o celular dentro do presídio, vai dar ruim. Descobriram, viram você pegando o celular dentro do presídio, aplicaram uma falta grave em você, tem como regredir o regime. Então, se eu estava no semiaberto, eu posso regredir para o regime fechado. Entendeu? Mas isso não é uma aplicação do juiz lá na sentença, não. Isso é uma coisa que vem depois da sentença. Isso é já quando eu estou executando a pena dentro do presídio. Se eu cometer uma falta grave, pode ser que regridam para um regime mais gravoso, que é uma coisa que a lei de execuções penais ela mesma coloca. Deu para entender essa questãozinha aqui da detenção? Que ela é um pouquinho mais complicada de entender. Porque quando a gente fala de execução penal, acho que vocês provavelmente, se forem ver essa lei, é muito mais para frente ainda. Quarto ponto é o da prisão simples. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. O da prisão simples, gente, ela é aplicada em uma lei bem antiga que tem, que é a Lei de Contravenções Penais. A Lei de Contravenções Penais traz um rol de condutas que são tipo pequenos crimes, assim, entre aspas, entendeu? Por que eu digo que pequenos crimes? Ó? Por exemplo, aqui dentro tem a vias de fato, que é o mais famoso de todos. Tá vendo que tá aqui, ó, prisão simples a pena? Mas olha a pena, 15 dias a 3 meses. É minúsculo, entendeu? As contravenções penais são tipo mini crimes. Mini crimes, crimezinhos pequenos, de menor potencial ofensivo e etc. Nesse caso, a pena é de 15 dias a 3 meses, pequenininha. Mas o juiz coloca, ó, tá vendo que o legislador, perdão, colocou prisão simples. O que significa isso? Ela é diferente da detenção. Por mais que seja parecida, é diferente. Então aqui a prisão simples, o juiz vai iniciar lá na sentença dele, ele vai dizer que o início do cumprimento de pena meu vai ser ou no regime semiaberto ou no aberto. Só que mesmo que lá dentro eu cometa faltas graves, não vai regredir para o regime fechado. Então a prisão simples nunca vai para o regime fechado. Eu sempre vou ficar ou no regime semiaberto ou no regime aberto. Não tem como fugir, vai ser só um dos dois. Ou eu vou ficar no regime semiaberto ou no regime aberto. A diferença entre prisão simples e a detenção é essa. A detenção tem como, durante o cumprimento da minha pena,
eu posso vir a regredir para o regime fechado. Na prisão simples, não. Sempre eu vou ficar ou no semi-aberto ou no aberto. Entendeu isso? Alguma dúvida? Tranquilo? De boa? Se tiver alguma dúvida, pode mandar no chat que eu leio aqui também. E a gente já tira na hora. Bom, gente, o outro tipo de pena que a gente tem é a pena restritiva de direitos. Né? A gente já viu que temos uma pena que priva a liberdade da pessoa, e privar significa realmente tirar, mas tirar com força a liberdade da pessoa. E temos agora a pena restritiva de direito. O que significa? Em vez de tirar toda a liberdade da pessoa, a gente tira só um pouquinho, bem pouca coisa mesmo. Então, digamos aqui, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade. Ah, em vez da pessoa ficar presa dentro de um estabelecimento prisional e etc., se ela cumprir os requisitos da PRD, que a gente chama, que é a pena restritiva de direito, a gente consegue, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade. O que é isso? Em um determinado dia da semana, ou em determinados dias do mês, a pessoa vai ajudar na limpeza de uma delegacia. Ah, ela vai ajudar na prestação de um serviço de doações à comunidade, etc. Basicamente, as penas restritivas de direito, elas são mais tranquilas. A gente vai tirar só um pouquinho da liberdade da pessoa. Por exemplo, as limitações do final de semana. A pessoa cometeu, sei lá, um crime culposo em um bar, numa briga de bar e etc. Pode acontecer, ou um crime doloso também, é, dentro de um bar e etc. Pode acontecer do próprio juiz falar assim, ó, a gente vai substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mas só limitando seus finais de semana. Então, nos finais de semana, aquela pessoa vai ter que ficar em casa. Nos finais de semana, aquela pessoa não pode sair, não pode ir para bar, ou né, ela fica impedida de frequentar lugares específicos e etc. Ou ela tem que pedir, por exemplo, autorização judicial para sair de um determinado lugar e etc. Aí temos interdição temporária de direitos, por exemplo, temporariamente a pessoa não pode sair daquela comarca e etc. Um exemplo. Prestação pecuniária para a vítima é como se você fosse pagar uma, entre aspas, indenização para a vítima, né, que é diferente da multa, que a multa normalmente você paga para o Estado ou para algum lugar que o juiz decida ali, etc. E perda de bens e valores, que é muito comum, principalmente em alguns determinados crimes, né, que a pessoa, por exemplo, auferiu renda com o proveito do crime. Então, digamos que a pessoa furtando um determinado ela furtou uma determinada máquina e com aquela máquina ela fez dinheiro, entendeu? Ela furtou a máquina, era uma máquina de fazer camisetas, por exemplo. Ela fez várias camisetas e conseguiu dinheiro. O juiz pode fazer não só ela perder o bem, porque o bem não é dela, mas perder aqueles valores que ela conseguiu como provento do crime, etc. Basicamente os requisitos que a gente tem que ser pode ser um crime doloso. Se a pessoa foi condenada a um crime doloso com a pena de até 4 anos, ou seja, passou de 4 anos, não dá para pensar, não dá para pensar em substituição de PPL, né, de pena privativa de liberdade, por PRD, que é pena restritiva de direito. E aqui o crime tem que ser sem violência ou grave ameaça. E aqui que pode estar a pegadinha, entendeu? Então, digamos, só um exemplo aqui esdrúxulo, uma pessoa foi condenada a uma pena, sei lá, de 2 anos e ela cometeu o crime doloso de lesão corporal. Opa, lesão corporal tem violência ou grave ameaça. Mesmo que esteja abaixo dos 4 anos, se tem violência ou grave ameaça, ferrou. Ela não cumpre um dos requisitos para a pena restritiva de direito. Outro requisito é, por exemplo, se a pessoa foi condenada em um crime culposo. Crime culposo independe do tamanho da pena. Então, digamos, um outro exemplo esdrúxulo, que uma pessoa pegou uma pena de 20 anos em um crime culposo, que é quase impossível, né? Mas um exemplo esdrúxulo aqui, ela poderia ainda assim ter uma pena restritiva de direitos. Por quê? Porque o crime dela é culposo. E o crime culposo não tem essa limitação de uma pena de até 4 anos. A própria lei coloca que essa limitação é somente para os crimes dolosos. O segundo requisito, cumulativo aqui, é não ser reincidente em crime doloso. E aqui, de novo, a outra pegadinha fica nessa palavra, crime doloso. Então, por exemplo, se
eu sou reincidente, mas o meu primeiro crime foi culposo e o meu segundo crime doloso, eu não sou reincidente em crime doloso. Eu ainda posso entrar aqui na pena restritiva de direitos. Agora, se eu cometi antigamente um crime doloso e hoje outro crime doloso, opa, aqui sim eu sou reincidente em crimes dolosos. Então eu não entro nesse requisito. Porém, aqui a reincidência é específica em crime doloso, tá? Se for crime culposo, tudo bem, tá tranquilo. Se ela é reincidente em crime culposo, ainda assim ela está atendendo aqui às regras da pena restritiva de direitos. Deixa eu apagar aqui, minha letra é feia, hein? Terceiro requisito são circunstâncias judiciais favoráveis, tá? Esse artigo, gente, a gente vai trabalhar muito ele. A gente vai ficar doido de ver esse artigo 59 na aula de dosimetria da pena. A gente vai falar demais desse artigo porque meio que ele é o artigo central da dosimetria da pena. Mas basicamente o legislador lá nesse artigo 59 ele trouxe alguns requisitos que a gente chama por circunstâncias judiciais. E se todos aqueles requisitos a pessoa for favorável, né, eu vou até pegar aqui esse artigo 59 para a gente ver, se todos aqueles requisitos aquela pessoa for favorável, ela tem boas, né, ela tem ótimas circunstâncias judiciais que são favoráveis para ela e ela vai conseguir cumprir esse requisito aqui do inciso 3. Basicamente, o artigo 59 do Código Penal, estou olhando aqui, diz assim, ó, deixa eu pegar ele aqui. O juiz atendendo à culpabilidade, então um dos requisitos é a culpabilidade. O segundo, os antecedentes, ele vai olhar os antecedentes do cara. A conduta social do agente. E isso, gente, para deixar de uma maneira mais prática para vocês, durante as audiências de instrução e julgamento, que são as audiências que tem no decorrer do processo penal, a gente normalmente leva testemunhas que a gente chama por testemunhas abonatórias. O que significa isso? São testemunhas que realmente vão lá só para falar bem do acusado. Tipo, dizer assim, não, esse cara, eu conheço ele desde criança, ele é trabalhador, ele é um cara que tem um ótimo convívio social e etc. Por quê? Qual que é o nosso objetivo de levar essas testemunhas? É justamente mostrar ao juiz que, caso aquela pessoa ela venha a ser condenada, que na aplicação da pena o juiz venha considerar as circunstâncias judiciais dela favorável. Principalmente nesse requisito aqui, ó, a conduta social. A conduta social dele é boa. Ele era um cara trabalhador, todo mundo via sempre ele trabalhando. Foi um único momento da vida dele que ele fez essa determinada conduta errada e etc. Personalidade do agente também é um outro requisito que a gente pode comprovar através dessas testemunhas. Os motivos do crime, né? Quais foram os motivos que levaram ele a cometer aquele determinado crime. As circunstâncias e consequências daquele crime. O comportamento da vítima, esse aqui tem bastante discussão que a gente vai comentar lá na aulinha de dosimetria da pena. Mas basicamente, se a pessoa tem todas essas circunstâncias favoráveis, ela tem as circunstâncias judiciais favoráveis e ela pode, cumulativamente com esses outros requisitos, ela vai poder pedir a substituição da pena privativa de liberdade, PPL, que a gente chama, por pena restritiva de direitos, que é a PRD. Alguma dúvida nisso aqui? Esse assunto é um pouquinho mais chatinho, mas tomara que vocês tenham entendido. Algum outro exemplo que vocês querem? Alguma coisa? Tudo certo? Tranquilo? Escreve aí no chat para mim saber aí certinho. O pessoal já mandou aquele joinha. Valeu. E agora, galerinha, para finalizar já, vamos falar sobre a última, que é a multa. Tá? A multa, basicamente, cara, e aqui, olha que problema que a gente está tendo agora. Tá escrito aqui cálculo, não tá? Meu Deus do céu, velho. Vocês fugiram da faculdade de matemática. Vocês fugiram durante todo o período da escola de matemática. E a gente vai ter que vir aqui hoje fazer cálculo. Infelizmente. Não só hoje, na próxima monitoria vai ter mais cálculo ainda. Então, relaxem, fiquem tranquilos. Mas vamos tentar fazer da maneira mais tranquila possível, que dê para entender da melhor forma.
Aqui, gente, a gente vai falar sobre a pena de multa. E a multa é bem tranquilo de entender. É uma prestação pecuniária. O que significa isso? Eu vou prestar um dinheiro. Pecúnia é dinheiro. Então, a prestação pecuniária. Eu vou pagar para o Estado determinado valor que o juiz vai fixar como cumprimento de pena. Tem crimes que justamente a pena ela é impositiva de multa. Né? O juiz vai colocar lá uma imposição de uma multa e etc. E aquela pessoa, basicamente, tem que pagar a multa ali para conseguir cumprir aquela pena. Tem multas dentro do direito penal exorbitantes, né, muito grandes, que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, né, mas eu basicamente me ative ao Código Penal. Né, o Código Penal, do artigo 49 ao 52, diz esses valores de multa. Tem valores maiores? Tem, muito maiores do que esses, pra caramba, sendo bem sincero, pra caramba. Eu vou mostrar para vocês. Mas a gente foca aqui no Código Penal, que é o que os professores cobraram, que é o que eu vi que a própria Andrea também cobrou em uma das aulas. Eu acho que foi a Andrea ou foi um outro professor que já fez sobre multa. Mas basicamente, doutores, o cálculo das multas, como que funciona? Primeiro, o Brasil adotou um sistema de dias multa. Então, o juiz vai fixar quantos dias de multa a pessoa vai ter que pagar. Quantos dias de multa? O mínimo é de 10 dias. O máximo é de 360 dias. Tá? Então, o mínimo, 10 dias de multa, que ela vai ter que pagar, e o máximo, 360 dias de multa. Valor do dia multa. Então, ou seja, se eu tenho aqui 10 dias de multa, quanto que é um dia só de multa? Aí, o Código Penal coloca que o valor mínimo é de 1/30 do salário mínimo e o valor máximo é até 5 vezes o salário mínimo. Lembrando, da época dos fatos, tá? Então, por exemplo, se eu cometi um crime em 2015, a gente tem que olhar qual que era o valor do salário mínimo em 2015 para a gente fazer esse cálculo. Mas digamos aqui, a gente vai pegar o valor do salário mínimo mais atualizado aqui, né? Então, primeiro, o juiz fixou tudo no mínimo. Então, ele fixou o número de dias multa em 10 dias. De boa, né? 10 dias multa, tranquilinho, suave. Quanto que é o valor de um só dia multa? O juiz fixou também no mínimo aqui. Ele fixou 1/30 do salário mínimo. E aí, gente, cara, eu não sou o melhor da matemática também. Aqui eu vou precisar provavelmente pegar uma calculadora. Por quê? A gente sabe que o salário mínimo é 1.412, não é? Acho que está 1.412. A gente vai dividir por 30. Eu vou fazer na calculadora porque eu sou preguiçoso, entendeu? Matemática não é o maior forte aqui, ó. Deixa eu pegar aqui quanto que dá. Putz, eu acho que eu tô sem calculadora aqui. Deixa eu pegar no celular mesmo. Vamos lá, 1.412 dividido por 30. Valor 47 e 66. E 06, né, no caso. 47,06. Beleza. Então a gente sabe que o valor de um dia multa é R$ 47,06. Tranquilo? De boa. Só que o juiz fixou quantos dias multa? 10. Então a gente só multiplica 10 vezes 47,06. Vai dar o quê? R$ 470,06. Entenderam essa continha aqui de boa? Algum BO não? Tranquilo? De boa? Ah, Bruno, na hora da prova talvez não vai ter calculadora, Mas aí a gente na hora lá vai ter que usar um pouco da matemática que a gente lembra ainda. De boa essa continha? Essa primeira continha de boa? Repetir a conta? Repito, Luiz. Vou te mostrar de novo aqui. Vou mostrar ela juntinha aqui de novo, então, ó. Luiz, é o seguinte. O juiz fixou tudo no mínimo. A gente vai pegar tudo o mínimo lá do Código Penal. Dias de multa. Ele fixou 10 dias de multa. Então, eu vou ter que pagar 10 dias de multa. Só que o valor de um dia só de multa, ele fixou em 1/30 do salário mínimo. Então, qual que é a conta que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar o salário mínimo, 1.412, e dividir por 30, porque a gente só quer 1/30 dele. O valor que vai dar é R$ 47,06. Beleza? Deixa
Deixa eu até confirmar. 1.412 dividido por 30. R$ 47,06. Aí aqui, Luiz, basicamente a gente sabe um dia só de multa. Um dia. Só que o juiz fixou quantos? 10. Aí a gente só multiplica 47,06 vezes 10 vai dar R$ 470,06. Tranquilo, Luiz? Deu pra entender agora? De boa? Tranquilo? De boa, né? Eu sei que, Luiz, é matemática, né? Não, não é o nosso forte. Mas tá tudo certo. Na hora da prova a gente dá um jeito pra tirar aquele 10, né, cara? Não tem como. Nota de vocês aqui vai ser 10. Ah, mas é matemática, Bruno. Mas a gente vai dar um jeito. E provavelmente, cara, depende do professor. Mas tem muitos professores que não vão cobrar cálculo, tá? Tem muitos professores que nem cobram nem o cálculo da dosimetria. Ele só quer mesmo que você saiba pelo menos os requisitos básicos, entendeu? Então, no caso, por exemplo, eu vi alguém me falando isso. Eu não sei se é verdade. Não vou mentir pra vocês. Mas me falaram que o Ricardo normalmente não cobra os cálculos. Tomara. Mas foi o que me falaram esses dias. Alguém falou alguma coisa nesse sentido. Tomara que ele não cobre os cálculos. Mas não significa que você não tem que saber também. Porque vai que, né? Vai que. Né? Agora vamos fixar tudo no máximo aqui. O máximo que o Código Penal coloca é 360 dias de multa. Então a gente já sabe que os dias de multa são aqui igual a 360. E o valor de multa, do dia multa, né? Ou seja, um dia desses 360, só um dia multa, vai ter o valor de 5 vezes o salário mínimo. Então a gente pega o 1.412 e multiplica por 5. É aqui, ó, vou me arriscar na matemática. Vamos ver se sou bom. 5. Será que dá isso? Tô chutando, hein? 1.412. Não, deu tudo errado. Aqui é 7, né? Ó, a matemática do cara é ruim, né? Mas basicamente, ó, 1.412 vezes 5 vai dar 7.060. Então a gente sabe que um dia de multa é igual a 7.060. Só que, cara, o juiz foi vacilão com a gente, né? E ele fixou 360 dias multa. Cara, isso aqui vai dar muito dinheiro, vai dar uns milhões aqui. 360 dias multa é o total de 250 e 200, ó. 2.541.600 reais. Esse aqui é o valor máximo. Deixa eu escrever direito aqui que tá feia essa letra, hein? Esse aqui, galera, é o valor máximo que dentro do Código Penal uma pessoa vai poder ter de multa. Bruno, por que dentro do Código Penal? A gente tem algumas outras leis que colocam diferente? Temos, tá? E a principal delas é a lei de drogas, né? A lei 11.343 do ano de 2006, ela diz o seguinte, deixa eu pegar ela aqui, 11.343 de 2006, lei de drogas. Olha só que loucura essa lei. O artigo 36 que fala do... 36 que é o de financiar o tráfico. A pessoa que financia o tráfico, provavelmente ela tem muito dinheiro. E aí, pensando nisso, o legislador foi e jogou os dias multa lá em cima. Então, por exemplo, pode acontecer de uma pessoa que cometeu esse crime, ela tem que pagar 4.000 dias multa. Então, imagina, se a conta já deu milhões, trabalhando com aquele 360 dias multa, quem dirá quando a gente usar 4.000 dias multa. Né? Isso aqui eu estou trazendo para vocês só questão de curiosidade mesmo. Né? Basicamente, o que a gente precisa saber é o que o Código Penal traz. E o Código Penal traz essas duas fraçõezinhas aqui. Mínimo de dias multa 10, máximo de 360. Valor do dia da multa é, no mínimo, 1/30 do salário mínimo ou até 5 vezes o salário mínimo da época dos fatos. Tranquilo? Alguma dúvida de multa? Tudo certo? De boa?
Cara, eu tô errando umas continhas de matemática básica, né? Nossa, matemática tá feia a coisa, hein, gente? Isso é louco. Ainda bem que eu não. Ainda bem que na prática você consegue calcular tranquilamente isso aqui, né? Bem mais de boa também. Na verdade, na prática já vem o cálculo do dia multa, né? Você já sabe mais ou menos quanto que tem que pagar e etc. Bom, gente, da nossa monitoria é isso, dessa primeira. O problema, galera, vai ser a próxima monitoria, que aí a gente vai trabalhar só dosimetria da pena. Eu achei mais inteligente fazer assim, separado. Por quê? Porque dosimetria da pena é bastante coisa, é um conteúdo chato de se fazer, mas eu vou tentar trazer para vocês da melhor maneira possível, né? De explicar de uma maneira mais prática também, que eu sei que é o que muitos querem saber, sobre a questão da dosimetria da pena. Yasmin perguntou assim: nas contas você fez os extremos, né? Mas pode ser entre eles. Sim, sim. Aqui eu só fiz o mínimo e o máximo. Mas poderia muito bem o juiz fixar aqui, ó, 200 dias multa. E aqui, em vez de ser um trigésimo, ele colocar, sei lá, um quinzeavos de dias multa, entendeu? Aqui é uma fixação que vem do próprio juiz, tá? Muitas coisas dentro da, das dosimetrias da pena, da aplicação da pena, seja da aplicação de pena privativa de liberdade ou até de pena de multa, muitas coisas são subjetivas do juiz mesmo, né? E algumas dessas coisas são definidas pela jurisprudência, entendeu? Então, por exemplo, quanto que eu tenho que aumentar da pena de determinada pessoa se ela fez uma questão é, prejudicial à sociedade, entendeu? Quanto que isso assim, é uma coisa muito subjetiva, né? Por exemplo, o comportamento social do agente. Tá, se ele não tinha um comportamento tão bom, quanto de pena que eu tenho que aumentar? Tipo, é meio subjetivo. A própria lei deixou subjetivo para o juiz decidir. Só que a gente tem alguns parâmetros que os tribunais adotam, que é também os mesmos parâmetros que os juízes adotam. Então, por exemplo, se a conduta social do agente era muito ruim, a gente aumenta em, sei lá, um terço ou um sexto, entendeu? Tem frações que os próprios tribunais, dentro da prática, eles já adotam normalmente. É isso, galera. Dessa primeira monitoria é isso. A próxima a gente trabalha com tudo dosimetria da pena. Perdão pela demora hoje. Hoje eu tô bastante cansado, vou ser bem sério. Eu dormi umas 2 horas só, teve evento do da Club. E aí, hoje eu tô bastante cansado e tudo. Mas foi uma honra ter vocês aqui. Eu vi que a gente chegou em 40, 30 e poucas pessoas e eu sei que é muito difícil. Você vir aqui, você assistir uma monitoria no sábado, nesse horário, no calor absurdo que tá. Mas assim, eu creio que deu para ajudar um pouquinho, facilitar um pouquinho a vida de vocês, que esse semestre vai dar tudo certo, tá? Parece ser difícil, mas vai dar tudo certo. E volto com a mesma dica de sempre. Volto com a mesma dica de sempre. P1 garante logo a nota, cara. Esquece, arrebenta na P1. Tira 10 na P1, cara. Se der, tira 10, 11. O que for possível, tira na P1. Que na P2 você vai chegar, ó, tranquilão. Você vai chegar de boa, entendeu? E eu quero ver todos vocês presencialmente também. Vou até interromper já aqui a gravação.